Você está ouvindo? Muito boa tarde, meus amigos. Vamos aqui iniciar mais uma entrevista da nossa série Inspirações. Hoje, quem estará conosco é o professor Guilherme Feliciano. Eu vou colocar aqui um professor muito querido da, da USP, Feliciano. Então, deixa eu fixar aqui o comentário. Peraí, pronto. Vamos aguardar o professor Guilherme. Deixa eu ver só se... Pra mim, eu acho que a luz está meio escura, não tá? Mas também aqui não tem... Pronto. Mudou o horário, porque o professor Guilherme não podia. Então, só dessa vez que vai ser 18h30. Sempre às 17 horas, né? Mas com o professor Guilherme Feliciano deu um probleminha na agenda e a gente acabou alterando o horário. Vamos aguardar aqui. Ah, ele já entrou sim. Então vamos entrar aqui. Fazer uma... Deixa eu ver aqui. Pronto. Mas ainda não colocou. Pronto. Olá, Como tudo estamos? bom? Tudo bom, prazer Correria. revê-la, viu? Finalmente nos encontramos. A gente marcou esse encontro um tempo e não conseguíamos, né? É Mas verdade. olha que boa, dia seguinte do Dia dos Professores, dia seguinte do seu ingresso na Academia Brasileira de Direito e Trabalho. Então, quer dizer, ia entrevistar um professor, agora estou entrevistando um confrade. Olha que chique. E vamos dizer, né, publicamente, com o seu apoio e a sua subscrição, né, Carol? Muito obrigado pela ajuda lá, viu? E pelo seu Apoiei com toda apoio, foi alegria. fundamental. Podia ser um dia muito Era, triste, felizmente não, mas de todo modo eu estaria aqui. não, mas não ia ser, não. Tava faltando esse currículo aí para nossa academia. Agora vamos dar voos altos. Na verdade, esses encontros, essas lives, Guilherme, a gente está. Na verdade, eu acho que esse até deve ser o último dessa temporada, porque agora voltaram as aulas na Federal, são justamente nesse horário. Mas a gente estava fazendo justamente, enquanto os alunos, a gente estava se programando para a retomada das aulas no modelo de remoto, né? Enquanto isso, os alunos já tiveram até essa ideia de fazer uma entrevista com os grandes nomes do direito para saber a trajetória, né? Às vezes a gente é fã de carteirinhas de um professor e não sabe que, na verdade, teve uma história de vida parecida com a gente, né? Dos sonhos, das apreensões e tudo mais. E aí, nessas votações dos alunos, o nome do professor Guilherme Feliciano apareceu com alguma regularidade. Por isso, Que bacana. tentei esse contato, pessoal do grupo. Eu ainda fico no grupo do GETRAB, do professor Nelson na USP, e mantenho muito contato, né, com o pessoal tanto da advocacia quanto da Academia de São Paulo. Então, geralmente eu vi até antes algumas entrevistas suas na internet, mas enquanto presidente da ANAMATRA, das associações, da Matra, e sempre muito na pegada, né, do trabalho, tanto direito material quanto a vida institucional, da magistratura trabalhista. E hoje aqui o encontro é diferente. A proposta é a gente falar mais ou menos um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, do pessoal conhecer um pouco. Eu sei que você vive com a professora Luana, não é isso? Tem o filho Gabriel e, juiz em Taubaté, tendo aí uma carreira institucional importante, né, ao lado de movimentos importantes também de associações da magistratura. Mas agora eu queria saber o seguinte, como é que começou isso tudo? Como é que começa a sua carreira na magistratura e também na academia? Só para te dizer, o Gabriel é meu filho, né? Meu querido filho, está aí com 26 anos, advogado trabalhista, seu colega. Mas você está me ouvindo? Que aqui deu uma parada. Não, deu uma travadinha aqui, mas deu certo. Pronto. Mas eu tenho uma segunda filha reconhecida em exame de DNA recentemente,
que é essa aqui, ó. Aff, e, e qual o nome dessa aí? Essa aqui é a Kate. Ah, e a mãe dela fez, inclusive, ó, um exame de DNA aqui Aff, Maria. para provar a E, paternidade. São hoje aqui. Você está me ouvindo bem? a minha eu tentei aqui, tá no 5G, eu não sei o que que eu faço. A sua tá direita? Sou eu que estou dando errado? Em princípio tá, mas está parando aí para você também, né? A sua imagem, sim. É, deixa eu ver Mas aqui. agora foi. Hoje a tarde inteira está com problema. Deixa eu ver se eu consigo. Ele deve estar desconectando, talvez fazer direto pelo celular. Talvez direto Tá. pelo 4G do celular. 5G, sei lá. É, vamos. Eu tô travando, gente, ou é só o professor Guilherme? O Lauro, cabeludo, hein? Ah, da coisinha. Já começamos os babados. A professora Cristiane conosco. A professora. Ih, ele saiu. Ah, meu pai. E o meu querido Pamplona aqui com a gente também. O Lauro. Mas quem, ó, tanto professor querido. Vamos ver, ele saiu, deve ser para tentar. Vamos ver lá se ele entra aqui novamente. O mais do quê? O que que o Pamplona falou? Peraí, deixa eu botar ele aqui. A doutora Francisca. Mais novo confrade, é isso aí. Boa noite, amigos. Ah, o Aguiar, o André Jubim. Cadê ele, Jesus? Kaká mandou uma solicitação aqui, vamos ver. Pronto. Vamos entrar agora aqui. Voltei. Pronto, e agora? Agora acho que está Mais melhor, né? Tá, entrou bem. Pronto. Ah, mandar Hum, um abraço aí para os acadêmicos que estão aí, né? O Aguiar, o André, não sei se alguém me escapou aí, a Francisca, que eu vi agora há pouco. Um beijo para isso aí. vocês, viu? O Lauro, lá do meu núcleo de pesquisa e extensão. Mas então, Carol, então apresentei aí a minha filhinha, filha adotiva, e depois por reconhecimento. Mas você me Ah, perguntava dessa história da magistratura. Eu já contei essa história. A minha vida não tem muita graça, não, viu, Carol? Mas assim, tem umas passagens que são curiosas. Eu fui militar, né? Então, quando eu terminei o ensino médio, na verdade, no início do ensino médio, eu fui para o Colégio Naval, em Angra dos Reis, e a minha intenção era sair dali para a Escola Naval, aí no Rio de Janeiro, né? Aí na Vila Gagnon. E dali sair oficial de Marinha. Esses eram os planos para a minha vida, era isso que eu ia fazer. mas esse sonho você tirou de onde? Da sua cabeça mesmo ou os Olha, pais? eu acho que eu tirei da cabeça do meu pai, Ah, porque o meu pai foi sargento do Exército e queria muito seguir carreira no Exército e acabou não conseguindo. E me falava muito disso, e enfim, de como ele foi feliz na vida militar. E aquilo foi, acho que me influenciando, né? Eu gostei da vida militar, viu, Carol? Foram ali 2 anos e meio felizes da minha vida. Foi onde eu aprendi a ter um pouquinho de disciplina, que eu sou muito disperso.
Mas o que aconteceu ali, e aí eu sempre conto essa história, outro dia eu contei em uma outra live, é que o modelo militar ele tem algumas características, né, muito próprias, tanto na perspectiva jurídica, né, por exemplo, você, no direito penal militar, você pode ter uma prisão sem ordem judicial por transgressão disciplinar. É previsto constitucionalmente, inclusive. E assim, o modelo militar funciona muito na perspectiva do exemplo. Então, se você tem funções de comando, você tem de ter o exemplo, você tem de dar o exemplo e você tem de ter todas as responsabilidades correspondentes. Mas a questão, e isto é que bateu forte no caso da minha trajetória, né, era uma coisa que me incomodava muito, você tem, digamos assim, um direito escrito e um direito consuetudinário, né? Para você entender. Quando eu ingressei no Colégio Naval, de um total de 200 alunos, 200 cadetes, né, embora a expressão que se usasse não fosse essa, eu fui o 16º. No segundo ano, eu já era o terceiro. Numa classificação que eles faziam diante do seu aproveitamento escolar, portanto, das suas notas, também da instrução militar naval, né, do seu comportamento, portanto, como militar, da sua atividade física. Era importante que você pertencesse a equipes, disputasse campeonatos, etc. Aí eu fui de 16 para 3. Depois, no terceiro ano, que foi quando eu saí, eu era o sexto e tinha ali uma perspectiva de ir para a Escola Naval até como segundo, como vice-comandante, né? Dentro do corpo de alunos. Isso trazia uma responsabilidade. Ou seja, você era o comandante, no terceiro ano, era o comandante de uma companhia. E, portanto, eu é que, por assim dizer, tinha de zelar pela organização e pela disciplina desses alunos. Mas isso era o aspecto escrito. O aspecto não escrito é assim, na vida militar, você não entrega ninguém que esteja nas suas fileiras, né? Você não pode ser um spy. E era uma coisa que a gente respeitava, assim, a base de sangue, né? Ninguém nunca entregava ninguém. E assim sempre foi. Então, acontecia uma coisa curiosa. Se alguém queria, digamos, te prejudicar, sobretudo se você estava em uma função de comando, esse alguém poderia fazer alguma coisa, destruir uma cadeira, alguma coisa assim. A responsabilidade seria sua, porque se esta pessoa covardemente não se entregasse, a responsabilidade seria sua. E mesmo você sabendo quem era, jamais poderia dizer. E eu jamais dizia. E aí aconteceu de muitas vezes eu responder por coisas que faziam, que eu sabia, inclusive, quem era, mas que eu não podia comunicar, porque era uma regra não escrita. Você jamais entrega um companheiro. E aí a bucha acabava sobrando para mim. Isso aconteceu 2, 3 vezes e me trouxe o quê, Carol? Sentimento de injustiça. E àquela altura, o meu pai, que nesse momento já era supervisor de ensino aposentado, fazia direito. Meu pai se aposentou, não tinha uma perspectiva de voltar a trabalhar, resolveu estudar. Falou, vou fazer direito, sempre quis. E aí, nos poucos momentos que eu tinha com ele, finais de semana e tal, eu conversava e ele começou a dizer, né, primeiro ano de direito, você sabe como é, teoria geral do direito, filosofia do direito, depois um pouco adiante. Começou a falar de justiça e do direito, ele gostava muito do direito penal, e aquilo começou a me fascinar. Então, quando eu cheguei na metade do terceiro ano, eu já tinha decidido para mim que eu ia fazer direito. Já que a injustiça me causava pessoalmente tanto transtorno, tanto sofrimento, eu ia cursar direito. E foi o que eu fiz. Na metade do terceiro ano eu pedi baixa, eu deixei o Colégio Naval. Aí, veja, o meu pai nunca quis que eu fizesse isso, porque eu acho que era o sonho dele, inclusive que eu seguisse a carreira militar. Então, meu pai nunca me apoiou nisso. Minha mãe conta que... Porque eu também não contei para ninguém que eu ia pedir baixa. Eu fui para Angra dos Reis e pedi baixa. A minha mãe conta que o comandante
o almirante que comandava a altura, a unidade, ligou para o meu pai e falou: olha, seu filho está aqui, está querendo deixar a vida militar, e eu não sei, eu queria ouvir do senhor, porque, para todos os efeitos, eu já era emancipado àquela altura. Mas, obviamente, eu tinha 17 anos, 17, chegando para 18 anos. Ele quis ouvir o meu pai falou com ele, mas, enfim, não tinha o que fazer, porque eu já tinha decidido, e diz a minha mãe que quando meu pai desligou o telefone, bateu a cabeça contra a parede, tal era a frustração dele. Então, eu sabia que eu estava voltando para casa sem o apoio dele. Ele não queria que eu tivesse saído. E eu precisava estudar, Carol. Eu precisava estudar, porque o vestibular ia ser só no fim do ano. Então, o que eu fiz? Eu fui a São José dos Campos, que eu sou de Taubaté. Eu fui a São José dos Campos e havia, na época, o melhor curso do Vale do Paraíba, que era da bandeira, vou fazer uma propaganda involuntária aqui, da bandeira Anglo. E quem dirigia aquele curso era um médico cardiologista. E eu não tinha nada a perder, eu fui falar com esse médico, pedi uma entrevista, enfim, uma audiência, né? Pedi uma reunião com ele. A secretária, sim, mas do que o senhor quer falar? Não, quero falar de bolsa de estudo. Sim, mas aqui não tem bolsa de estudo. Mas, pois é, mas eu quero falar a respeito com ele. Depois de muito insistir, ele me recebeu, acho que ele até ficou intrigado, né? Quem é esse chato de galocha que fica aqui querendo falar comigo de um negócio que não tem aqui? E aí eu fui falar com ele e disse: olha, doutor, eu preciso muito estudar, eu preciso terminar, na verdade, o terceiro ano do ensino médio para poder prestar vestibular. Eu queria muito fazer isso aqui, só que eu vou ser muito sincero com o doutor, eu não tenho como pagar. E não é porque eu sou pobre, etc., mas é porque eu quero estudar durante 6 meses, eu não posso trabalhar, portanto, eu preciso me dedicar aos estudos, e eu venho aqui, digamos, numa situação um pouco abalada em relação aos meus pais, que também não vão colaborar, pelo menos não nesse momento. E também, na verdade, eles colaborariam, mas eu não queria pedir, tinha muito do meu orgulho também, né, Carol? Já que eu fiz uma coisa com a qual ele não concordava, eu não ia lá pedir arrego. Tinha muito do meu orgulho. Então eu não fui pedir realmente. Aí ele olhou para mim, né, já arregalou o olho para dizer: o que eu tenho a ver com isso, né? Pega o teu chapéu e vai cuidar da tua vida. Não tem problema, não tem nada a ver com os teus problemas. Aí eu falei: olha, mas eu tenho algo a oferecer. Eu acho que eu vou conseguir bons resultados no vestibular. Porque, enfim, aí eu disse, eu saí do Colégio Naval, eu tinha lá a perspectiva, eu estava classificado como segundo no quadro geral. Eu acho que eu tenho uma excelente formação em exatas, que geralmente é o ponto fraco de quem faz em humanas. Então eu acho que eu posso conseguir para você uma coisa diferente, para o senhor uma coisa diferente, publicidade. Então eu me comprometo com o senhor a fazer todos os vestibulares que for possível. E eu acho que eu vou ter uma excelente classificação. E vamos dizer aqui muito claramente, talvez nem tanto pelos 6 meses que eu vou ficar aqui, mas pelos 2 anos e meio que eu fiquei lá. Que realmente o Colégio Naval dá uma excelente formação, como qualquer colégio militar. Mas aí o senhor vende aí como, digamos, o sucesso do Anglo, que eu também sei que o curso é muito bom e vai me ajudar. Ele pensou e falou: tá bom. Na verdade, me dizendo nas entrelinhas: ó, você está sendo aqui tão ousado, tão cara de pau, que eu vou te dar essa chance. Mas aí ele disse muito claramente: olha, aqui você vai ter, até o final do ano, alguns bimestres. Se no primeiro bimestre as suas notas já não forem no mínimo excelentes, esqueça essa história de bolsa, porque eu vou entender que você me trouxe uma lorota aqui e que você não está correspondendo. Tudo bem. E eu fui com bolsa, aí arrumei uma pensãozinha para morar em São José dos Campos, a preços módicos, que eu tinha uma reserva do soldo que eu recebia na Marinha, né? E comecei, e arrebentei, né? Me tornei assim, em 1 mês eu já era o primeiro aluno da turma. E depois, no final do ano, eu realmente passei em tudo. Eu passei em 6º lugar na medicina da Unicamp, passei em 3º lugar na medicina da Unesp, passei em 1º lugar e em 2º lugar em Direito e Medicina aqui na Universidade de Taubaté. Passei
em 12º lugar, se eu não me estou enganado, em Direito, na Universidade de São Paulo. Enfim, eu acho que se ele, eu nem me lembro, mas se ele utilizou isso para publicidade, eu acho que deu certo. E na altura, Carol, eu estava muito em dúvida, porque também quem faz colégio militar fica sempre, digamos, muito fascinado pela vida militar e pelo que isso oferece no campo da tecnologia. Então, eu também pensava muito em ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e IME, Instituto Militar de Engenharia. Só que o ITA e o IME tinham um combinado que eles faziam o vestibular na mesma data, que era para não ter concorrência. Ou você escolhe um ou escolhe outro. Eu escolhi o ITA. E eu te confesso que, a certa altura, eu pensei em ir para o ITA e não para São Francisco. Só que no ITA, veja que coisa, veja como o destino conspira, né? É um negócio engraçado. No ITA, o forte era, o difícil eram as provas de exatas. Tinha até desenho geométrico, que eu fui bem, graças ao ângulo, porque eu não tinha tido direito de desenho geométrico no Colégio Naval, mas tive nestes 6 meses que eu fiquei ali nesse cursinho. Então, fui bem nisto. Mas o meu forte era redação, não é? Tanto é que eu fui para o direito. Fiz uma redação. Veja o tema, Carol. O tema, até hoje eu me lembro, era uma frase que tinha sido dito pelo Cabo Bruno, na época aí da Falange Vermelha. Você se lembra dessas coisas? Né? É coisa, talvez você não se lembre, aliás, que você é muito nova, mas é coisa dos anos 80. Né? Eu me lembro bem. E o Cabo Bruno tinha uma frase que era o seguinte: já existe pena de morte no Brasil. Porque ele era um justiceiro e a polícia matava a gente, enfim. E era isso. Eu adorei esse tema. Eu digo para você, eu fiz a melhor redação de todos os vestibulares daquele ano. Mas tinha assim letras garrafais: não esqueça o título. E eu fiquei tão animado que eu fiz a redação toda, falei, vou deixar o título para o final. E esqueci o título. E saí, fui embora. Quando eu estava saindo ali do ITA, em São José dos Campos, do CTA, é que eu me lembrei, nossa, tinha o título. Aí eu voltei, mas o fiscal de prova falou, olha, agora você entregou, não tem mais. Resultado, me zeraram a prova, e não podia zerar em nada. Então, no final das contas, àquela altura, eu só tinha São Francisco. Eu fui para São Francisco, mas também já estava decidido mesmo. E aí começou. Na São Francisco, eu já fui com a ideia de ser juiz. Desde o primeiro dia, no primeiro ano, eu queria ser juiz. Aí, mas por quê? Você conhecia algum juiz que te inspirava? Era o que era isso? Conhecia nenhum. Na verdade, a minha família não tem nenhuma tradição na área jurídica. Meus pais são professores, minha mãe se aposentou como diretora de ensino, meu pai como supervisor de ensino. Mas assim, quando eu comecei a me interessar, você vai conhecendo, né? A história de juízes famosos, de juristas famosos. E aquilo foi, digamos, me impressionando. Eu fui criando uma afinidade com aquilo, que é muito aquela ideia, né, Carol, do iudex romano, né? Do iudex e do pretor, né? É você ter, por um lado, a autoridade, ou seja, você representar o Estado, mas, por outro lado, ter a cognitio, né? Ter o conhecimento, que era o papel do iudex. O juiz moderno representa o pretor e o iudex juntos. E era isso que me fascinava. Poder continuar servindo o Estado, como eu fazia na Marinha, mas poder trabalhar numa outra perspectiva. Poder trabalhar dentro de uma perspectiva acadêmica, né? Desenvolvendo uma ciência, como é a ciência do direito. E aí eu fui por aí. No quarto ano, terceiro, quarto ano, eu tive aulas com nomes como Amaury Mascaro Nascimento, como o nosso querido Otávio Bueno Magano, o próprio Nelson Manrich. Ali, aquilo obviamente foi me despertando para o direito do trabalho. No quinto ano, eu já fiz quinto ano especializado em direito do trabalho, que tem isso na USP. E de lá, no ano seguinte, em junho do ano seguinte, eu já era juiz do trabalho. Assim é que eu cheguei na magistratura. Mas tem pós-graduação de direito penal, não é? Eu lembro disso. Tenho. Mas e aí, essa história? Porque, pois é, quando eu chego no quinto ano, na verdade, quer dizer, a gente vai contando meias histórias, né? Eu tinha 2 meninas dos olhos. Era o direito do trabalho, tanto que eu fiz quinto ano especializado em direito do trabalho, mas era direito penal também. Eu gostava muito de direito penal. Porque aí também diz com a minha vida fora da academia, né? Fora da universidade.
Eu, quando vou para São Paulo, precisava trabalhar. Então, durante os meus 5 anos de USP, eu sempre trabalhei. Eu fiz tudo que você pode imaginar. Eu vendi seguro-saúde. Aliás, vendi não, né? Porque eu fiquei 2 meses lá, não vendi nenhum. Então, eu não vendi seguro-saúde. Mas, enfim, era um trabalho, em tese remunerado. Como eu era comissionista puro, eu não ganhei um tostão. A gente vai vendo o que a gente faz bem na vida. Eu não vendo bem. Né? Aliás, o meu chefe na época, quem sabe ele vai ouvir isso, me desculpe, viu? Eu tentei, mas não, enfim, não tenho jeito para coisa. Depois eu fui veja você, eu fui fazer triagem. Aí eu fui para o funcionalismo público, eu fui empregado da Irundina. A Irundina era prefeito de São Paulo, eu fui trabalhar no Hospital do Campo Limpo, que fica lá na estrada do Emboimirim, periferia de São Paulo. E eu fazia a triagem do plantão noturno. Eu fazia 12 por 36 à noite. Então você imagina o que eu via, né? Quer dizer, periferia, lá para lá de Santo Amaro, hospital público, pronto-socorro, triagem. Assim, foi um período duro da minha vida. E eu saía de lá e ia direto para a aula. Aí eu via, eu me lembro até hoje, o professor de sociologia era o Sérgio Adorno, da nossa querida Universidade de São Paulo, que tinha todo um estudo em termos de violência, né? E aí ele falava sobre a teoria da violência. E eu lembrando das imagens que eu tinha visto na noite anterior, que era tudo de violência, mas não tinha nada de teórico, né? Tava ali na minha cara. E depois disso, eu fui para a Justiça Federal, trabalhei na 18ª Vara Civil, depois eu fui trabalhar no DEIC, no Departamento Estadual de Investigações Criminais, como escrivão de polícia, com o querido doutor Ubiracir, se ele nos ouvir aqui, fica um abraço para ele também, que era o delegado da 4ª Delegacia de Fraudes contra Seguros e Afins. E aí eu fiquei quase 2 anos lá. Então, criei muita afinidade com essa parte penal. E depois ainda fui para o Alçada Criminal, quando São Paulo tinha ainda um TACRIM, e fui ser oficial de justiça no crime. Então, quando eu chego no 5º ano, eu tinha muitos contatos com a área criminal e gostava muito. Eu fui o único aluno do 5º ano especializado em Direito do Trabalho que fez matéria em Direito Penal. Então, quando eu saí com essa esquizofrenia. Fiz concurso para a magistratura do trabalho, mas fui fazer pós-graduação em Direito Penal. Que doideira. Que doideira. E aí... Mas, assim, você nunca lecionou penal, né? Aí o concurso, aí tudo foi na trabalhista. Lecionei penal. Aqui na Universidade de Taubaté, eu lecionei, acho que durante 4 anos, direito penal. Penal mesmo? Penal material? Penal material. De vez em quando, hoje em dia, ano passado mesmo, me chamaram para uma pós-graduação lá em Francisco Beltrão para falar sobre direito penal. Fui com todo prazer. Adoro falar de direito penal também. Um negócio que eu estou querendo levar lá para o nosso departamento é uma cadeira de pós-estrito sensu de direito penal do trabalho. Eu estou querendo achar um professor de direito penal que aceite dividir essa bucha comigo. Mas eu vou fazer ainda. Ô, Guilherme, falar em sonho, em planos assim, o que você acha que o seu maior sonho hoje em dia? Pois é, né? A Luana disse que você ia me perguntar isso, eu não sei o que responder, Carol. Deixa eu pensar aqui. Você estava com esse plano da academia, agora esse era um ficou plano. sem. Então, a gente tem planos acadêmicos, né? Assim, o meu grande sonho acadêmico, digamos assim, para 2020, na verdade eram 2, né? Era a academia, eu queria muito. A gente sabe, Carol, que, enfim, tem gente que critica a academia, mas, enfim, eu sempre quis. Alguns acadêmicos foram responsáveis por isso, Lélia Guimarães, Luciano Martinez, gente que lá atrás, isso, Carol, tem 10, 15 anos, gente que lá atrás veio falar no meu ouvido e lançou, sabe, lançou o bichinho. E aí você vai alimentando aquilo no seu espírito e em algum momento se torna, de fato, um grande desejo. Foi o que aconteceu comigo. Na época em que eu estava em Amatra, Anamatra, era muito difícil, né? Você acompanhou esse processo eleitoral aí, é uma coisa que marca a gente. As pessoas não diferenciam, acham que você vai ser sindicalista o resto da vida. São coisas que atrapalham, né? E aí, eu até falei à época para o Bolsinhas,
O Jorge Bolsinhas também foi um grande incentivador meu nisso. Eu disse para ele, olha, Jorge, deixa eu sair da Anamatra, deixa acabar tudo isso, que aí eu vou apresentar o meu nome. Mas agora não. Mas era um projeto para 2020, que felizmente agora se realizou. Então, esse sonho, esse desejo eu realizei. E tinha um outro, que é a titularidade na USP. A titularidade na USP estava aberta, né, na vaga da professora Valquir. Eu já estava na iminência de me inscrever, tese pronta, Carol, tese de titularidade pronta, mas daí veio a pandemia e o reitor resolveu suspender tudo. E aí só volta provavelmente em 2022. Eu não tenho como apresentar uma tese que eu escrevi agora em 2020 e 2022, né? Porque daí só se for de história do direito, né? Daqui a 2 anos. Então, vou publicar, né? Mas eu vou ter de lá adiante fazer uma outra tese, mas esse sonho aí fica adiado, quem sabe para 2022 ou para quando der. Agora, isso são sonhos acadêmicos, né? Sonhos na vida pessoal eu tenho muitos também, né? Sonho a gente sempre tem. Eu quero ter mais filhos, né? Além desses que você conheceu hoje. Quero ter mais filhos. Gabriel tem quantos anos? Gabriel está com 26. Eu sou péssimo para número. Acho que ele tem 26. E está advogando, né? Ele estava em BH, estava bem em Belo Horizonte, estava advogando lá com queridos amigos lá também, o Humbertinho e tal. Aí resolveu vir para cá. Agora aqui está advogando também, está bem, entrou já como sênior no escritório e gostou, né? Se apaixonou, está se apaixonando aí tanto pelo direito do trabalho como pela advocacia. Mas é muito jovem, tem muito caminho pela frente ainda, né? Acho que ele ainda pensa em seguir, quem sabe, outros caminhos. Mas Você acho é que pai está se muito babão? saindo. Como? Você é pai babão, assim? Eu não sei, eu não sei se eu sou muito babão, não. Eu sou mais de deixar o bicho solto, sabe? Hum. Porque acho que isso vai também da maneira como no caso, ele foi criado, né? Eu vivi com a mãe dele durante quase 3 anos. Depois a gente se separou. E ele era muito novinho. Então, ele teve vida de filhos de pais separados, né? E eu morava em São Paulo, ela morava em Minas Gerais, na época no interior de Minas. Então, ele ficava 6 meses comigo, 6 meses com ela. E você sabe como é isso, né? Eu sempre querendo que ele ficasse aqui, ela sempre querendo que ele ficasse lá. No final das contas, ele cresceu assim, bem bicho solto mesmo, bem independente. Ele não precisa muito de pai e mãe para nada, não. É o jeitão dele. E aí isso meio que me deixou também, assim, digamos, mais liberado. Eu sempre procuro estar ali próximo, etc. Mas, assim, sendo muito sincero, ele escolhe os caminhos dele sem me consultar muito, não. Eu não gosto, mas, enfim, as coisas são como É, são, né? mas o Felipe até falou aqui, foi pai muito jovem. Foi mesmo, né? Você está com quantos anos, Guilherme? Deixa eu ver com quantos anos eu fui pai. O Gabriel, é de 95, se eu não estou enganado. Eu tinha, Hum. então, 22 anos, 21 ou 22 anos. Eu tô com 46. Você é muito jovem. É, Você teve um filho com 20, tive um filho. né? De fato. Não, eu tô com 47, desculpa. Eu sou péssimo para números. Apesar de eu ter dito que eu era bom em exatas, eu era. Eu não sou mais. Eu tô com 47. E eu tive ele com 21. E aí agora você gostaria de ter mais filhos. Eu quero aproveitar aí este vigor que me resta para ter mais, para ter mais alguns filhos, se Deus É. quiser. E Você assim, a tem gente alguma tem, coisa assim? Ah, por exemplo, eu gosto muito de viajar, então é uma coisa que eu quero fazer com mais frequência e de uma maneira mais sistemática. Eu tenho viajado bastante, assim, a Luana gosta e sabe organizar uma viagem, então isso tem sido bem legal. Mas lá para diante, quem sabe, fazer isso de uma maneira mais sistemática e meio assim,
com a ideia de imersão, sabe? Que uma coisa é você ir como turista, outra coisa é você ir mesmo para viver ali, experienciar aquilo lá. É uma coisa que eu quero fazer no futuro, talvez já aposentado, de viver no mundo, pelo menos aí por uns 2, 3 anos, quem sabe. Que lugar seria esse? A Europa ou a América? Olha, Europa eu já vivi 2 anos, né? Vivi em Portugal quando eu fiz um doutoramento por lá. O meu querido amigo Renato Santana disse que eu fui lá para aprender o idioma. Eu acho que há uma certa maldade nisso, né? Mas eu fiquei 2 anos por lá, fiz bons amigos, e tenho muita saudade de Portugal. Mas quando efetivamente isso acontecer, se isso acontecer, eu queria conhecer lugares mais exóticos, sabe? Índia, África, queria ter experiências em lugares mais exóticos. Entendi. Quem Nossa, sabe? ficar um tempo assim. É. É. Ah, me conte uma coisa, o que você acha da sua personalidade, assim, qual você acha a maior dificuldade que você acha que você tem que superar ainda, que você tem que vencer ainda, que você corre mais atrás na vida? Dificuldades quanto à minha personalidade? Ixi, olha, eu sou cheio de defeitos. Bom, por exemplo, às vezes eu falo demais. Agora mesmo, me permita, quando eu falei que são lugares exóticos, são exóticos para mim, pelo amor de Deus, para minha realidade. Né? Evidentemente que é a condição normal, e a cultura absolutamente assimilada de quem vive na Índia, de quem vive na África, mas para quem não está lá é sempre algo diferente. E a gente tem o costume de chamar o diferente de exótico, mas pelo amor de Deus, não quis aí atingir ninguém. Digamos, culturas diferentes da minha, é isso que eu queria conhecer mais profundamente. Então, às vezes, ser muito contundente, Carol, nas minhas falas, talvez seja um defeito. Isso já me prejudicou algumas vezes. E é uma coisa que eu tenho tentado aprender, né? A ser, digamos, ter mais temperança no discurso, nas palavras. Porque às vezes você não quer, obviamente, atingir alguém, mas você acaba atingindo porque você quer ser muito contundente. E a contundência, às vezes, subjetiva. E quando ela é subjetiva, ela alcança as pessoas. Isto é um defeito que eu tenho. Eu, às vezes, eu sei que parece defeito que quem fala mais para se autopromover, né? Mas é uma verdade. Eu, às vezes, sou muito perfeccionista. Isso é ruim, porque hoje nós vivemos numa realidade em que o tempo é a medida das coisas, né? Mais do que qualquer outra dimensão. Então, assim, se você precisa produzir um voto, eu substituí agora por um bom tempo, quase 1 ano e meio, na Sexta Câmara de Campinas. Muito trabalho. Se você é perfeccionista, quer que os votos sejam maravilhosos, a verdade é uma só: você não produz. Você não produz. E as suas caixinhas do processo lá no PJE vão aumentando. Então, na nossa atividade, eu acho que deve ser assim também para o advogado, isto é particularmente complicado. Você precisa aprender a ser mais condescendente consigo mesmo e com os outros. Porque você precisa, eu ouvi isso uma vez de um querido amigo, que é o Marcelo Garcia, e eu concordo. A decisão judicial precisa ter o teor de justiça que você espera, não o teor de ciência que você deseja. Porque você não está ali como um acadêmico, como um cientista, como um jurista. Você está ali como um juiz. E o que provavelmente o cidadão pretende é que você entregue a melhor prestação jurisdicional possível num tempo razoável. Ele não espera um acórdão de 100, um voto de 100 laudas maravilhoso, sabe, que vai ganhar o prêmio da peça judicial do ano, mas que vai chegar 10 anos depois. Ele não quer isso de você. E você precisa entender isso. E aí, no meu caso, isso significa vencer alguns pruridos. De você aceitar ali, eventualmente, uma oração que não está mais clara, uma vírgula que não está bem posta, mas deixar passar, porque senão você não vence. Então, isso é algo que eu tenho tentado também, digamos, melhorar em mim. Aceitar mais as coisas como são,
As decisões, em especial, têm de ter aquele conteúdo de justiça que eu espero, mas não o conteúdo de ciência que eu gostaria. Não, não vai ser possível. Assim, tem outras coisas. Eu às vezes, eu assim, sou brincalhão, né? Às vezes até transpareço ser calmo, mas às vezes eu sou meio estourado, até com essas coisas, né, do discurso mesmo, né? De não esperar a pessoa terminar de falar. Às vezes de falar demais e não deixar a outra pessoa falar. Então eu tento me controlar e, nesse sentido, eu paro de falar aqui. Guilherme, deixa eu te perguntar, essa história de ser contundente, tudo, na magistratura, eu acho até que isso pode ser, né, uma explicação das funções de liderança que você exerceu na magistratura e tudo mais. Mas você não acha que, às vezes, essa característica pode dar uma sensação de não sei, talvez então, as pessoas às vezes esperam um juiz menos apaixonado, mais neutro, né? Menos invocado com a realidade. E aí acaba você carregando uma pecha de talvez muito ideologismo e preferências. Como é que você vê isso aí? Esse é um grande tema, viu, Carol? Se eu posso fazer aqui uma publicidade, né? Já fiz uma involuntária aí, que eu nem sei se você gostou, se você não gostou, me desculpe, que Pode. foi a do cursinho. Depois eu quero que eles me retribuam. Mas assim, mas para fazer uma outra propaganda, agora pessoal, eu tenho um livro pela LTR, acho até que está aqui, ó. Fazer propaganda, hein, Carol? Eu sei que você tem aí uma super audiência. Esse livro aqui eu publiquei pela LTR, ó, por um processo realmente efetivo. Processo efetivo. Esse livro é ótimo. Né? Eu gosto. Não, na verdade, os livros que eu publiquei, junto com o curso crítico de Direito do Trabalho, é o que eu mais gosto. Esse aqui foi o que eu defendi lá em Portugal como tese de doutorado. Apanhei pra caramba. Mas, enfim, defendi, tive uma boa nota, foi aprovado. Ele é de 2016, precisa ser atualizado em alguns pontos, mas eu discuto isso aí que você está falando. E assim, resumindo o que eu penso a respeito. É claro que, geralmente, eu não diria nem tanto cidadão, né? O cidadão, não sei, o cidadão quer que o juiz, na verdade, compre a briga dele. Mas o advogado, especialmente, sempre espera que o juiz tenha esta neutralidade. E aí eu sempre evoco o meu querido professor Cândido Rangel Dinamarca, que foi meu professor na USP, que naquele seu livro, que é um divisor de águas lá, né, na instrumentalidade do processo, ele diz isso muito claramente, o juiz não é neutro, porque ninguém é neutro. Uma coisa é ser imparcial, isso não há dúvida que o juiz tem que ser. Ele não pode tomar partido e dizer, olha, eu quero que o reclamante ganhe. Não é? A minha visão de direito, como eu ouvi uma certa vez, a minha visão de direito é que o reclamante sempre deve ter razão. A minha visão de direito é que a reclamar, isto com todas as vênias, é uma bobagem. Isto, de fato, não é o correto, a não ser que, enfim, você queira, digamos, instrumentalizar o direito dentro de uma outra perspectiva. E eu não caminho por aí. Eu não caminho por aí porque eu não acho que isso é republicano. É a minha visão. Eu não acho que isso é republicano. Eu acho que o direito é o que ele é, há balizas objetivas. Eu acho que dentro, é o que eu falo neste livro, dentro dessas balizas objetivas, o juiz tem uma liberdade de criar, ele tem. Então eu não concordo, por exemplo, com o professor Eros Grau, quando ele diz, num famoso embate com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, quando ele diz que o juiz não tem discricionariedade, que só o administrador tem discricionariedade. Eu discordo. Um juiz criminal, quando vai lá condenar, o júri condena o réu por homicídio, e aí ele vai fixar a pena lá de 6 a 20 anos de reclusão, há ali um nível de discricionariedade indiscutível. Aquilo não é matemático. Não há ali uma resposta certa. Há algumas respostas certas, na minha visão. Né? Então, concordo com o professor Bandeira de Mello. Mesmo na atividade judicial, há margens mais estritas, mas há margens para a criação. Tanto é que, você sabe bem, no direito anglo-saxônico, há uma frase conhecida, judge made law, o juiz faz o direito. Né? Até porque lá a lógica é dos precedentes, não é das leis, etc. Mas me parece que isso é universal. O juiz também cria o direito. Só que ele tem balizas mais claras, balizas objetivas. Né? Eu dou um exemplo neste livro
para tentar ilustrar isto. Veja, por exemplo, a questão, só para trazer aqui um exemplo, a questão do acúmulo dos adicionais, insalubridade e periculosidade. Há argumentos bons nos dois sentidos. Eu sempre entendi que são cumuláveis. Convenção 155 do OIT, etc. O TST, não é, uniformizando esta matéria, acabou entendendo o contrário, que não são cumuláveis. E hoje, até porque o CPC me obriga a seguir o precedente, especialmente no segundo grau, eu tenho de seguir o precedente. Essa questão chegará ao Supremo, já chegou, e em algum momento o Supremo dirá, talvez entenda como eu entendia, como tantos entendiam, como Cláudio Brandão entendia. São cumuláveis. Mas é muito difícil dizer, veja, que neste entendimento haja numa perspectiva filosófica a resposta certa. Há no sentido institucional, do orquiniano, mas não no sentido filosófico. Há algumas respostas certas. E é claro que a formação que o juiz tem, a formação que ele leva consigo, no momento em que ele é investido, isto vai definir, em muitos sentidos, as respostas que ele vai dar. Então, o juiz tem de ser imparcial, repito, não tenho dúvidas. Ele não pode chegar no processo com essa perspectiva. Fulano vai vencer. Mas ele também tem, dentro dessas balizas objetivos do direito, margens que às vezes são dadas pelo próprio legislador nos conceitos jurídicos indeterminados, nas normas penais em branco, não é? Margens em que ele cria, em que ele constrói. E isto me parece legítimo. Isso não é ativismo judicial, no mau sentido. Isso me parece perfeitamente legítimo. O que ele não pode é extrapolar. E aí o exemplo que eu dou nesse livro, com todo respeito ao colega, é um exemplo acadêmico, é aquele caso, se não me engano, de um juiz de Patos de Minas, você deve conhecer essa história, em que o juiz entendeu que a Lei Maria da Penha era inconstitucional. Mas ele entendeu em que termos? Nos seguintes termos, dizendo rapidamente aqui. O preâmbulo da Constituição, ele diz, pode ter função normativa. É fato, é uma teoria que vem da doutrina francesa, né? Por conta da Constituição francesa, da Declaração de 1789, em que os direitos estavam declarados no preâmbulo. Então, de lá vem essa tradição que o preâmbulo teria função normativa. Ele traz, digamos, esta tese e diz, o preâmbulo da Constituição brasileira também tem função normativa. E o preâmbulo da Constituição brasileira cita Deus. Portanto, Deus, digamos, tem uma função normativa. Só que o direito de Deus não é o direito dos homens. Há um direito natural divino. E aí é que começa, na minha visão, de fato, onde o juiz não pode criar. Ele diz o seguinte, há um direito divino. Onde é que está esse direito divino? Está na Bíblia. Bom, mas por que o direito divino está na Bíblia? Ele não pode estar no Bhagavad Gita? Ele não pode estar no Corão? Por que ele está na Bíblia? Mas muito bem, o direito divino está na Bíblia. Aí ele vai lá no Gênesis e diz o seguinte, o homem foi criado em primeiro lugar. O homem é o paradigma da criação. A mulher, pelo Gênesis, veio da costela de Adão. Portanto, ela foi criada, e isso está no Gênesis, porque Adão estava solitário. A mulher vive e foi criada dentro desta ordem divina em função do homem. E, portanto, o homem tem uma primazia na criação. A Lei Maria da Penha inverte isso e, portanto, é inconstitucional. Com todas as vênias. Veja, eu não vou nem criticar, eu não concordo com nada disso, me permitam. Aliás, se pegarem só essa parte e colocarem por aí, vai parecer que eu estou defendendo isso. Mas é o que está escrito lá. Isso é um absurdo completo, absolutamente fora de propósito. Aqui eu faço uma crítica como professor, a Lei Orgânica da Magistratura me permite. Isso, veja, eu não aceito, acho inaceitável, viola o mínimo prurido constitucional de não discriminação. Mas eu não quero nem discutir isso, eu quero discutir o fundamento. Eu não posso ter uma decisão judicial baseada na Bíblia. Aí não há criatividade jurídica que se admita. Como eu não posso ter uma decisão judicial baseada no Capital de Karl Marx. Por isso é que eu acho que eu não posso, pelo menos numa visão republicana, dizer o seguinte, olha, eu vou instrumentalizar o direito do trabalho para acelerar a luta de classes e chegar logo à revolução e à ditadura do proletariado. Isso para mim também não faz o menor sentido. Isso para mim não é republicano.
mesmo que alguém entenda assim, com todo respeito. Então, há margens para a criação, mas também há limites. Agora, o juiz não é neutro. O juiz, minha querida Carol, acho que você sabe disso, no momento em que ele está lendo ali a primeira página da petição inicial que você apresentou, ele já está formando convicção. Ele já está dizendo, nossa, esse empregador, nossa, ele fez isso, nossa, tenho de dar aqui uma resposta. Aí tem uma convicção. Aí ele vai ler a contestação. Aí ele vai, nossa, mas não é bem assim, peraí. O empregador também fez isso, o reclamante falou aquilo, mas não é bem aquilo. Ele vai formando o entendimento. É assim que funciona. O juiz não é um software que vai soltar a sentença somente naquele momento em que o PJE diz. Então, eu entendo que o juiz deva ser imparcial. Tem de ser. E é uma garantia constitucional do cidadão. Mas neutro ele não é. E isto, para terminar, Carol, isto é bom até. Porque, veja, juízes no Brasil não são eleitos. Mas a Constituição diz que todo poder emana do povo. Então, o que tem de democrático no Poder Judiciário? A democracia no Poder Judiciário se dá exatamente porque, por um concurso público, você seleciona as pessoas das mais diversas origens, com as mais diversas convicções. O meu querido João Batista da Silva, eu gosto sempre de citar isso, que foi meu padrinho de casamento. Aliás, foi meu padrinho de casamento 2 vezes. Ele veio de uma família humilde. João Batista foi cortador de cana, né? Se alfabetizou tardiamente, foi sargento da aeronáutica e hoje é desembargador do TRT-15. Veja que ele veio de uma origem humilde e tem, obviamente, por conta da sua origem, uma visão de mundo. Eu vim da classe média. Meus pais sempre foram professores. Eu nunca precisei trabalhar, eu não fui uma criança trabalhadora, como o meu amigo João Batista foi. Meu querido padrinho foi. Eu não fui. Eu tenho uma outra visão, uma visão, digamos, mais burguesa, é verdade. Há outros, você sabe disso, juízes que estão na democracia, que estão na magistratura por pura vocação, porque vêm de grandes famílias de advocacia, né? Não precisavam, inclusive, da magistratura, poderiam ter seguido nas bancas das famílias, mas quiseram ser juízes. Vêm de famílias bem abastadas, têm outra visão. Tudo isso se encontra na magistratura. E aí, deste caldo de cultura, vão se formando as convicções, que aí a jurisprudência trata, digamos, de emoldurar. Isto é que torna a judicatura democrática. Tantos pensamentos... O colega está falando aqui. Não, o colega está perguntando para você assim, o que você diria para quem quer ingressar na magistratura do trabalho hoje, dentro desse contexto que você está falando? Eu diria o seguinte, venha, mas tenha paciência, porque os concursos, não sei se abrirão tão cedo, aí por essa questão de orçamento, acho que vocês têm acompanhado, né? Este ano não houve concursos, não haverá. Ano que vem, quem sabe, né? O aperto orçamentário seria, sobretudo, este ano. Ano que vem as coisas se aliviam. Haverá concurso em algum momento. Então, mas tem que ter paciência, né? Agora, quem realmente... Eu sempre disse isso, acho que desde o meu primeiro ano na magistratura. Quem quer lidar com o direito, mas quem quer ter a ocasião, digamos, de promover justiça social, assim, em largas pinceladas, digamos assim, para grandes coletividades, precisa vir para a justiça do trabalho. Para ter o ensejo de, num contexto como esse, julgar uma ação civil pública, uma ação civil coletiva, atuar em uma sessão de dissídios coletivos, em um dissídio coletivo de natureza econômica, é algo fascinante. É algo fascinante. E é algo que, pelo menos nesta perspectiva, é claro que nós temos também jurisdição coletiva na justiça comum, mas com essa perspectiva de justiça social, sem nenhum peso ideológico, justiça social no sentido constitucional, com essa perspectiva, só a justiça do trabalho oferece. Então, eu sou o maior incentivador. Não desista, espere, estude. O estudo hoje para a magistratura, Carol, é um estudo mnemônico. Eu sempre fui crítico disso, na época da Anamatra eu era crítico, falei muito com o ministro Luiz Felipe, que à época estava à frente da EJUDE, com relação a isso. A primeira fase, basicamente, examina se o candidato tem boa memória, se ele memoriza bem leis, se ele memoriza bem enunciado de súmula. Eu não acho que é o melhor modelo,
mas é o modelo que nós somos, que nós temos. Então, temos que dançar conforme a música. Se você quer ser juiz do trabalho, para a primeira fase, esforço mnemônico. É isto, infelizmente. Ninguém Mas vai engraçado exigir ali, mesmo. ninguém vai Você tem exigir ali tanto que você tempo faça de. elucubrações teóricas, né? E depois, sim, aí busque apresentar raciocínio jurídico na segunda fase, na fase de sentença. Ali é o momento que realmente você vai se apresentar e mostrar ali que você consegue desenvolver um bom raciocínio jurídico. Mas, sobretudo, não esmoreça. Não esmoreça. Água mole e pedra dura. Eu tenho um colega de concurso, que já é aposentado, que fez 14 concursos. 14 concursos. E entrou. Foi juiz do trabalho, se aposentou como juiz do trabalho. Então, é perseverança, essa é a palavra. Eu sou o maior incentivador. Não desistam, é uma carreira muito bonita. A gente apanha muito, juiz do trabalho, magistratura do trabalho apanha muito, porque nós lidamos com aquilo que é mais crepitante na sociedade, que é esta tensão entre capital e trabalho. O juiz do trabalho está ali, né? É o algodão entre cristais. Então, é claro que você fica muito mais em evidência e é claro que você é muito mais sujeito a críticas, né? Mas não desistam por isso. Animem-se e venham. Ô, Guilherme, já tem 55 minutos, meu Deus. Você fala, a gente vai falando. Eu sou eu mesmo, eu falo muito mesmo. Mas deixa eu te falar, é engraçado que você tem muito tempo, né? Mas você é apaixonado, como se tivesse passado um concurso ontem, né? Ah, eu Você sou. é mais, você é mais cabeça ou é mais coração na vida? Na vida, eu acho que eu sou mais cabeça. Eu não sei se a Luana concorda, né? Mas eu acho que Eu, eu sou mais eu acho que você cabeça. fala assim, de tanto coração que você parece um apaixonado assim na vida. Deixa eu te falar, É Guilherme. difícil você falar, né? É difícil, autocrítica é um negócio difícil, assim. Eu me vejo como um cara mais racional, mas eu não sei como as pessoas me veem, né? Como eu falei, às vezes, enfim, o pavio é curto, às vezes o discurso é mais duro, e isso mostra que muitas vezes eu sou mais emocional do que racional, né? Sou mais cordial do que cerebral. E aí acho que é até melhor as pessoas que convivem com você às vezes te dizerem isso, né? Mas eu acho que pelo menos em relação ao que eu era, Carol, hoje eu sou mais cerebral do que eu jamais fui. Isso eu posso dizer. Ô, Guilherme, olha só, faltam 3 minutos, o povo aqui todo falando que tinha que ser uma live dupla. Tinha que mesmo, porque você tem muita história para contar. Mas deixa eu te falar, te agradecer de você ter participado, ter aberto um pouquinho aí da sua vida para a gente, muitos confrades aqui falando, não sei o quê, que realmente a aquisição da academia, e é mesmo animada para esses próximos dias que você estará conosco. Mas encerra falando um pouquinho aí enfim, dos seus maiores anseios, seus maiores medos e sonhos para o Brasil melhor, enfim, para o futuro da, do nosso país como um todo. Como é que você vê isso? Pois é, futuro do Brasil, olha lá, hein? Que pergunta, hein? Eu vou falar mais 2 horas aqui. Era só para despedir. Assim, se eu posso desejar uma coisa, quem me conhece sabe, eu tenho um perfil mais progressista. Eu acho que o direito não pode servir apenas para reproduzir status quo. Acho que o direito tem uma função promocional. Eu acho que ele tem de melhorar a vida das pessoas, senão ele não serve para nada, né? E, portanto, isso obviamente acaba identificando você com algumas bandeiras que são muito próprias da política e com outras não. Eu sou a favor, por exemplo, de cotas, acho que foram importantes, são importantes, tanto é que hoje a gente tem cota até na magistratura, e outras coisas, razão pela qual haverá quem diga, então ele é de esquerda. Eu não me preocupo muito com rótulos, acho que esse é o meu ponto. Acho que essa história de direita e esquerda fez muito mal para nós, porque levou a um maniqueísmo. E aí, se você está do lado de lá, eu não concordo com nada que você diga, inclusive eu não gosto de você. Então, se eu posso desejar algo para esse Brasil que virá imediato, é que pelo menos haja menos maniqueísmo, menos extremismo, que as pessoas consigam se ouvir mais, mesmo que não concordem, e que evitem lançar rótulos. Não tem nada mais infeliz do que isso.
O rótulo machuca, o rótulo discrimina, o rótulo alija as pessoas. Isso não é legal. Então, se eu quero alguma coisa para o Brasil próximo, é isso. Menos rótulos, menos extremismos, mais diálogo. Um beijo para você, você é uma querida, esse seu programa é maravilhoso, faça mais. Tá bom, Guilherme. Com você, principalmente. Um beijo grande. Vou encerrar para poder salvar que está na contagem regressiva. Beijo, obrigado. Tchau, Tchau, obrigado. gente. Sim, peraí.